aqui nos estúdios da nossa rádio Itaenga FM. Prazer é todo meu, quero dar o meu boa tarde ao meu amigo Moisés, Júlio Filho, nosso amigo Estênio, e boa tarde a todo o povo querido de Lagoa de Itaenga. Doutor, como foi para o senhor esses 4 anos trabalhando para o povo, que a gente sempre lhe viu presente aqui no dia a dia de Lagoa de Itaenga, mas sem um mandato legislativo? Meu amigo Moisés, como você acabou de dizer, foram 4 anos de férias, umas férias muito longas para quem gosta de estar junto do povo, para quem gosta de estar defendendo o povo. Então foi um período muito, muito distante esses 4 anos, porque eu continuei o meu trabalho, mas eu não tinha a cadeira na Câmara para defender de fato e de direito o povo de Lagoa de Itaenga. Então hoje eu estou muito feliz de ter voltado àquela casa para defender o nosso povo e trabalhar muito mais pelo povo de Lagoa de Itaenga. E esse seu trabalho, mesmo nas férias, nos 4 anos que o senhor passou sem ter o mandato de vereador, em que foi baseado o seu trabalho junto à população, doutor? O meu trabalho, ele tem uma base maior, Moisés, na questão da saúde. Eu tenho dado uma assistência muito grande ao pessoal de Lagoa de Itaenga. Para você ter uma ideia, da eleição para cá, nós já realizamos uma média de 15 cirurgias do povo de Lagoa de Itaenga, tendo em vista a dificuldade que esse povo tem para acessar o SUS, e com o conhecimento que a gente tem, com as amizades e os parentes médicos que nós temos conseguido ajudar muita gente, principalmente na saúde, que é uma coisa que traz muito transtorno para as pessoas que não têm um plano de saúde, que não têm uma condição financeira e que precisa recorrer ao SUS. E às vezes não tem o conhecimento de como chegar mais facilmente a um atendimento. Nós temos feito esse acesso, é um trabalho que eu tenho feito porque eu sou da saúde, meus filhos são médicos, meus irmãos são médicos, é o que eu aprendi mais a fazer, principalmente isso, além de outras assistências que nós damos nas horas das dificuldades que o povo tem em Lagoa de Itaenga. Doutor Napoleão, até agora, quais foram os requerimentos mais importantes que o senhor pôde apresentar ali na Câmara Municipal de Vereadores de benefício para a população itaenguense? Olha, Júlio, nós só tivemos 2 reuniões, e uma das reuniões eu apresentei o requerimento onde eu pedi que a dona Graça, a prefeita, a quem eu quero dar parabéns, dona Graça, eu pedi que ela mandasse um projeto de lei para que a gente padronizasse as cores do município, porque é um grande prejuízo financeiro e até visual. A questão eu acho até, é uma opinião minha, uma agressão às vezes eu pintar um prédio que é público da cor que eu gosto, da cor do meu partido. Então é como se as pessoas estivessem entrando na casa do adversário muitas vezes. E eu sempre achei isso importante, que era interessante. Eu até sugeri para meu irmão também lá em Barra de Guabiraba que faça isso, porque as pessoas vão se sentir em Lagoa de Itaenga, nas cores da sua terra. Porque esse só foi o meu primeiro requerimento, e eu tenho um requerimento já encaminhado, o meu assessor Estênio já fez um requerimento, Moisés, 2 que eu acho de grande relevância, e vou adiantar. Isso é para a reunião de segunda-feira, mas eu vou adiantar. Pois não. Nós temos um problema, que é esse pessoal que faz caminhada de manhã pela beira da pista. E eu já conversei com o arquiteto, conversei com o Moab, e vou apresentar um requerimento na segunda-feira para que a gente possa fazer uma pista de caminhada dentro do campo. Nós temos uma área, um espaço de uns 3 a 4 metros entre o alambrado e a arquibancada, que dá muito bem para fazer uma pista de caminhada ali, em torno de 350 metros, para o pessoal caminhar com segurança, onde na portaria ficaria um vigia, não ia entrar pessoas para perturbar quem está caminhando. Dentro do campo de futebol. Dentro do campo de futebol. Vamos aproveitar o nosso melhor espaço que nós temos para o povo caminhar. Para o pessoal ir a hora que quiser, pode ir cedinho, 3h30, 4 horas da manhã, o dia amanhecendo, vai estar um vigia e vai dar segurança. Segurança de quê? De alguém para não roubar o celular, e segurança do trânsito. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante para a nossa juventude, para as nossas crianças, e eu espero que a população abrace essa causa, a gente poderia fechar a Avenida São Sebastião, da Praça da Bandeira ao Colégio João Vieira, aos domingos, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para você trazer seu filho para andar de patins, para andar de bicicleta, com segurança, sem nenhum trânsito. Então, isso é uma forma de trazer para nossas crianças, para nossos jovens, um entretenimento. Então, isso eu vou apresentar, e espero que essa causa seja bem aceita, que o povo goste da ideia, porque é isso que nós vemos nas grandes cidades como o Recife, onde o pessoal vai começando a ficar sem espaço. E no Recife, todo domingo e feriado, as ruas são fechadas, uma parte das ruas, colocado uns cones para o pessoal andar de bicicleta. O pessoal passa o dia andando de bicicleta. Isso traz entretenimento, traz com que muitas crianças que deveriam estar na rua fazendo outras coisas,
vai pegar seu patins, seu skatezinho, sua bicicleta e vai andar e vai se divertir, vai vender, o pipoqueiro vai estar lá vendendo a pipoca, o picolezeiro vendendo seu picolé, e nós vamos trazer a alegria para essas crianças aos domingos no centro da cidade de Lagoa de Itaenga. Não vai atrapalhar ninguém, porque nós temos a Avenida Livre, a outra Avenida Livre, e o morador que precisar acessar a sua casa vai entrar e sair a hora que quiser. 98.5, o programa Itaenga Notícias. Hoje já recebemos, logo no início do programa, o nosso secretário de obras do município, Inácio Félix. Agora está o doutor Napoleão, que é vereador. E se você de casa quiser assim desejar participar, interagir da conversa, cobrar aqui também do próprio parlamentar, fique à vontade que o espaço é liberado, Moisés. Doutor Napoleão, o senhor é um parlamentar bastante experiente. Experiente porque o senhor tem toda uma história de vida e uma vida vivida aqui em Lagoa de Itaenga. O senhor está aqui há aproximadamente de 25 a 30 anos. Então o senhor já criou um vínculo, vamos dizer assim, até familiar com Lagoa de Itaenga. E o senhor tem acompanhado também a história de Lagoa de Itaenga consequentemente. A última Câmara, a última formação da Câmara Municipal do Poder Legislativo, e eu só vou fazer essa pergunta ao senhor porque tenho intimidade e conheço o senhor e sei que o senhor não é politiqueiro, o senhor é político, é diferente do politiqueiro. Qual é a avaliação que o senhor faz da Câmara que o senhor foi vereador do último mandato para este mandato que está iniciando agora? Olha, Moisés, nós tivemos naquele tempo uma Câmara bem representada, mas eu diria a você que agora, nesse momento, nós tivemos uma escolha de representantes no Poder Legislativo bem mais distribuído. Então nós temos representantes de todas as áreas. Nós temos representantes do segmento evangélico, os dois representantes através do Eliel e o doutor Rodrigo. Nós temos o Pedro Epifânio, que representa muito bem o homem da zona rural. Nós temos o doutor Napoleão, que vos fala, que representa a saúde. Então nós temos o Paulo Feliciano, que é um contador, a professora Orlando, comerciante, Rosimere. a professora Rosimere. Então nós temos uma Câmara de Vereadores com representação de praticamente todas as camadas sociais de Lagoa de Itaenga. O Orlando, que é um grande comerciante bem sucedido, amigo nosso. Então nós temos uma Câmara bem representada, que tem condições de, junto com a vontade de administrar, que Dona Graça tem se mostrado, de trazer grandes benefícios para a Lagoa de Itaenga. Nós precisamos apoiar, e esse é o meu intuito, é apoiar a administração, fazer um elo com os colegas da Câmara para que a gente possa apoiar a administração e trazer grandes benefícios para a Lagoa de Itaenga. Nós precisamos de grandes benefícios em todas as áreas. E esse mesmo apoio, nós precisamos maciçamente, Moisés, de todos que fazem a gestão. É muito importante a Câmara de Vereadores apoiando a gestão, apoiando os projetos que vão para aquela casa para serem votados. Mas nós precisamos também, minha gente, vocês estão nos ouvindo, que as pessoas que fazem a gestão, como diretores, como os secretários, eles tenham as portas abertas para o povo, os sorrisos nos lábios para atender o povo, porque nós vereadores e vocês secretários, diretores e auxiliares são empregados do povo. Não vão pensar que são empregados de Dona Graça. Vocês são pagos com dinheiro do povo e é para atender bem esse povo que nós queremos. Vamos nos dar as mãos, todos que fazem a gestão, vereadores e a comunidade, para que a gente possa trazer para a Lagoa de Itaenga dias melhores, uma qualidade de vida melhor, e através da qualidade de vida melhor, nós vamos ter mais segurança, nós vamos ter mais educação e nós vamos ter tudo na cidade, porque precisamos apoiar exatamente nossos jovens, nossos escolares, para que a gente, com o tempo, possa diminuir, dar oportunidade a esse povo e a gente possa diminuir essa criminalidade, esse alto índice de criminalidade que tem no nosso município, que muitas vezes faltou apoio, projetos sociais, engajamento de políticas públicas voltada para apoiar esse povo. Então, tá certo que não justifica ninguém roubar ou matar, mas justifica que eles precisam de apoio na sua base, na educação, para que a gente possa trazer para a sociedade jovens educados, respeitador, e que a gente possa construir uma Lagoa de Itaenga decente, como nós já tivemos e como vamos ter, se Deus quiser, porque eu tenho certeza que toda a população, independente de partido político, porque Lagoa de Itaenga é uma só. Precisamos acabar, às vezes falhamos quando queremos politizar. Não vamos politizar. A eleição só daqui a 4 anos. Por enquanto, temos que dar as mãos. Todos os 22 mil moradores, vereadores, secretários, diretores
e prefeito, para apoiar, para que tenhamos uma gestão decente e Lagoa de Itaenga possa ser uma cidade cada dia melhor de se viver e criar nossos filhos. Então, vereador Napoleão, o senhor, na sua visão, o consenso para que a administração tenha uma Câmara de Vereadores parceira do trabalho a ser realizado, é a sua esperança, é a sua expectativa para essa atual legislatura? Moisés, eu tenho sempre defendido essa questão. O vereador é quem tem nas suas mãos as demandas do povo. Porque geralmente é muito mais difícil, são 22 mil habitantes, como nós falamos. É muito difícil as pessoas chegarem à prefeitura, porque são muitas pessoas. E essas pessoas estão representadas, na maioria, pelos seus vereadores. Nós temos 11 vereadores, que é um número muito maior. Então, o que é preciso existir é um contato, um elo muito forte entre secretários e vereadores, prefeitura e vereadores. Porque são eles que sabem as demandas do povo, são quem levam a pancada primeiro, são os vereadores. Então nós precisamos exatamente ter uma porta de diálogo com cada secretário, com cada representante do governo e com a prefeita Dona Graça, para que a gente possa levar as demandas do nosso povo e tentar fazer as soluções. Quando o Júlio falou sobre a questão de requerimentos, eu não faço muitos requerimentos porque a gente tem que ir dando um tempo para serem solucionados os que já foram feitos. Porque se cada reunião eu levar 5, 10 requerimentos, não vai dar tempo de resolver. E nós vamos ficar sem resposta e muitas vezes chateados. Então, eu prefiro ir fazendo as coisas num compasso que dê tempo à prefeitura ir resolvendo e ir agradando o nosso povo. Esperando a fila andar. A fila tem que andar e anda devagar. Nós sabemos das dificuldades que o município enfrenta, que os municípios enfrentam, e nós temos que adaptar nossos recursos ao momento atual, à crise atual, e vamos administrar. Agora, nós precisamos também de boa vontade de quem faz a gestão para poder a gente fazer pelo menos o mínimo que pudermos, com boa vontade e com carinho para nosso povo. É a sua 98.5, hoje falando com o vereador Dr. Napoleão. Doutor Napoleão, é sempre bom a gente receber a autoridade política que o senhor representa no município, o poder legislativo. E na sessão ordinária da semana que aconteceu, né, no último dia 20 de fevereiro, o Beto Agripino, vereador também, ele levantou uma questão, digamos que interessante e polêmica. Outro dia o vereador Beto Agripino falou de pessoas que seriam, ele até nomeou, né, secretários e diretores, que colocaram pessoas sem o consentimento da prefeita. Sua opinião sobre esse assunto. E ele também, inclusive, eu perguntei, coloquei ele na parede. Bicho, homem, fala aí quem são essas pessoas que estão utilizando-se aí, querendo ser, digamos que a prefeita, querendo ocupar o lugar da prefeita e dizer assim: Estênio Ferreira, você está empregado. Moisés Lins, você agora vai trabalhar no estado, porque eu tenho autorização para isso e aquilo. E ele, inclusive, se as pessoas aqui, eu espero que não compreendam a minha posição aqui, que aqui eu estou só para perguntar o que também é levado, inclusive, no poder legislativo. E ele falou até nomes também, como o próprio irmão da prefeita, que é o Genival, da Secretaria de Agricultura, falou de Nado também, o Enaldo, e do Oberdan, que faz parte dos esportes, e inclusive falou de pessoas que estão trabalhando na própria Secretaria de Educação do município, que estão utilizando desses artifícios para realmente serem até o próprio gestor. E aí, doutor Napoleão, qual é a sua posição e sua opinião sobre isso aí? Meu amigo Júlio, eu não posso aqui contestar a versão do meu amigo Beto. Ele é vereador como eu e tem o livre-arbítrio de pensar e de falar. No meu entendimento, o que eu vejo é o seguinte: eu observo a maneira talvez discreta de administrar da senhora prefeita Graça. Ela tem uma maneira muito peculiar, que é a discrição. Mas eu quero dizer a você o seguinte: eu tenho um irmão que é prefeito e ele age também com discrição. E todos os processos que passam pela prefeitura, obrigatoriamente tem que passar pela mão do prefeito, tem que passar pela mão do gestor. Agora, essa questão do emprego é uma questão que realmente tem
trazido muitos problemas, muito... Essa é a chamada pedra no sapato de todo início de administração. Principalmente nesse mandato, Moisés, porque a questão do desemprego, nós temos no Brasil hoje 12 milhões de desempregados. E Lagoa de Itaenga é Brasil, essa fatia dos 12 milhões estão aqui. Todo mundo quer um emprego. E estão recorrendo muito ao vereador. Quando o vereador não consegue, diz que não vai mais votar no vereador. Essa questão é muito polêmico isso. No meu entendimento, cada secretário, como o Genival, como a secretária de saúde ou o diretor Oberdan, ele tem um sentimento de colocar algumas pessoas na sua pasta, que sejam pessoas da sua confiança. Então eu entendo que o Genival deve ter indicado algumas pessoas para trabalhar na pasta dele, que iriam ser empregadas de qualquer forma em outro setor. E ele indicou as pessoas que são pessoas da confiança dele, como se eu fosse hoje o secretário de saúde, eu ia indicar pessoas de Lagoa de Itaenga, que são meus amigos da minha confiança e da competência que a pasta exigia para trabalhar comigo. Agora eu não posso dizer que é do meu conhecimento que tenha se empregado pessoas sem a prefeita saber. Eu não posso afirmar da minha parte que isso é possível. Até eu já fui atrás, já fui procurar para arrumar uma colocação para algumas pessoas e nós temos dificuldade devido ao grande número de pessoas que precisam se empregar e ao pequeno número de emprego que o município pode oferecer, principalmente por causa da questão da crise. Então, foi realmente, como você disse, uma coisa polêmica, mas eu não conheço e não posso afirmar tal fato. O conhecimento que eu tenho, eu até conversei com o Genival e fiz essa pergunta a ele, se ele tinha empregado pessoas. Ele me explicou que tinha empregado 3 pessoas na secretaria, que é da inteira confiança dele, para trabalhar na pasta dele, para assumir na hora que ele não está lá. Indicado, né, que doutor? é indicado por ele, mas isso tudo foi referendado pela prefeita Graça para poder permanecer naquela pasta. Então, isso é uma coisa do meu entendimento e eu não posso dizer o que o vereador disse, porque aí o entendimento dele não é do meu conhecimento. A resposta aí do nosso vereador está dada, cada um com a sua opinião, né, Moisés? É verdade, né? Aí é o chamado abacaxi, né? Tem horas que a gente tá... Joguei no colo dele. Não jogou no colo dele, porque o doutor Napoleão é uma pessoa que conhece Lagoa de Itaenga. E quando a gente fala do que a gente conhece, a gente não se enrola, né? A gente não se enrola, mas às vezes a gente procura o próprio abacaxi, né? Às vezes tem tanto tipo de fruta, né? Tem banana, tem maçã, né? Mas a gente vai procurar justamente o abacaxi, né? Por quê? Porque às vezes é da nossa preferência, né? Então cada um com a sua preferência, com a sua opinião, e nós devemos mais respeitar. Agora, é preciso também, né? Endossando aí o que disse o doutor Napoleão, nosso vereador, colocarmos o momento de início de toda a administração, sempre vem essa questão, né? Que é a questão do agregar as pessoas, né? Fulano quer 5 agregações, outro quer 10, outro quer 15, né? Aquele que botou 15 vai reclamar de quem botou 5. Isso já é costumeiro, né? Para o início de toda a administração. Nós tivemos isso há 4 anos atrás, lembra? O tumulto que foi, o rebuliço, né? Mas vamos aí organizando as coisas e tocando o barco para que o barco chegue do outro lado da margem do rio. Mas é uma curiosidade que as pessoas chegam pra gente e pergunta esse povo aí, essas pessoas que estão realmente de frente aí, estão representando a prefeitura, o poder legislativo, mas pode, de repente, exemplo, doutor Napoleão, ele pode, já que ele pode indicar as pessoas, mas e se ele indica 5, 6, 7, 8, 10 pessoas da mesma família dele, isso aí seria certo? Júlio, com a dificuldade grande que nós temos de emprego, realmente a gente tem que fazer uma distribuição por famílias, né? Esse é o meu entendimento. E eu não conheço que exista em nenhum lugar uma casa que tenha 8, 10, 20 pessoas. Eu acho que essa coisa tem sido muito bem feita. Eu não tenho acompanhado de perto porque não é realmente a minha área. Mas eu tenho ouvido falar, a dona Graça me falou para mim várias vezes, que a distribuição dos empregos, quando se houvesse, ia ser feito por famílias, ia contemplar as famílias um a um. Então eu acho que isso foi feito dessa forma e nós estamos aí apoiando a gestão. Eu, como vereador, tenho trabalhado incansavelmente no apoio da gestão desde quando nós lançamos a candidatura aqui na emissora mesmo, quando nós lançamos a candidatura do Pedro Epifânio,
que não tinha sido eleito, que não foi eleito pela nossa base política, mas eu queria que o Pedro fizesse parte do nosso grupo, não político, mas do nosso grupo, para fazer a política, a administração. O Pedro continua com o pensamento político dele e a ideologia política dele, que nós devemos respeitar. Ele é amigo do deputado Henrique Queiroz, que é um amigo de Lagoa de Itaenga, que nós devemos respeitar. Mas a minha preocupação tem sido desde o início em agregar a Câmara de Vereadores para que nós possamos ter maioria e apoiar a gestão Graça do Moinho. É isso que eu tenho feito, é isso que eu vou fazer, é isso que eu pretendo fazer. Muitas vezes a minha opinião é ignorada também, porque opiniões nunca são iguais, mas eu estou aqui para apoiar a Lagoa de Itaenga, não em nome do Moinho propriamente dito, Moisés. Eu estou aqui porque eu gosto de Lagoa de Itaenga e quero ver Lagoa de Itaenga melhor. E quem está na gestão é Graça, foi no partido dela que eu fui eleito, sou do PSB, fui o mais votado do PSB do 40 e estou aqui para apoiar a gestão e tenho certeza que ela tem boa vontade e, como eu acabei de dizer, com o nosso apoio, o apoio da sociedade, o apoio dos amigos, o apoio das pessoas que fazem a administração, nós vamos mudar a cara de Lagoa de Itaenga. E o que eu acho interessante nas pessoas é que, independente do segmento que aquela pessoa escolheu para viver, para prestar serviço à sociedade, para a comunidade, enfim, político, por exemplo, ele tem que ter opinião. Ele tem que ter opinião, né? Porque o povo vai cobrar dele uma posição, né? Vai cobrar dele uma opinião, um posicionamento. Mas você não está, às vezes, no momento certo que aquela pessoa quer que você tome tal posição, não é? Não, eu respeito, não é? Eu não sou político, de mandato, mas todo mundo sabe o meu envolvimento aqui, né? Porque faz parte da minha formação como radialista, de estar aí fazendo o meu trabalho de locução nas campanhas políticas já há 34 anos, né? Eu completei no ano passado 34 anos fazendo esse trabalho. E eu sempre respeitei, sempre ouvi a opinião das pessoas, claro, dizendo a minha. Quando me perguntam qual é a sua opinião, a minha opinião é essa. E a gente deve respeitar a opinião das pessoas, principalmente respeitar a opinião da população, né? Que é onde está a maioria e a maioria tem a força, né? O povo escolheu, né? O povo mostrou força, né? Disse, eu quero isso aqui. E Dona Graça tá aí, né? Com o leme na mão. Tá com o comando do barco. O comando do barco tá com a mão dela, tá na mão dela. Então ela que deve conduzir esse barco, né? Então que ela faça a condução do barco e a gente fica torcendo e fazendo a nossa modesta parte para que o barco chegue do outro lado da margem, né? Que é fazer o melhor para as pessoas, que é uma Lagoa de Itaenga melhor. Bom, e chegamos ao nosso final de programa de hoje. Agradecemos ao Dr. Napoleão, vereador, que sempre ele vai ser bem-vindo nesse programa, tanto como os demais 10 vereadores, a prefeita também, o vice-prefeito, todos aqueles secretários e diretores estarão aqui presentes. Essa porta dessa rádio estará sempre aberta, como também o espaço desse programa, Dr. Napoleão. E dia 6 tem reunião, né? Sessão ordinária. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Pois é, você falou um assunto aí muito importante, quando você diz que Dona Graça está com o remo na mão e ela é a comandante. Eu já disse a ela várias vezes, eu tenho uma grande admiração por Dona Graça, muito respeito pela amizade que nós construímos durante esse tempo. E eu tenho dito a ela, a senhora deve definitivamente mostrar para todo mundo que é quem está assumindo o comando desse barco. E como você falou em remar, é isso que eu digo. Nós temos os assessores, os secretários e os diretores, que é como se fosse aquele pessoal que rema lá no Rio Capibaribe. Eles têm que remar tudo pro mesmo lado. Tudo do mesmo, porque senão um rema para frente, outro para trás e o barco não sai do lugar. Então, eu quero desejar a Dona Graça muito boa sorte e dizer que estamos prontos para ajudar o município, para ajudar a Lagoa de Itaenga e a administração. Quero agradecer a oportunidade que vocês me deram aqui na Itaenga FM e deixar mais uma vez o meu abraço a todo o povo querido de Lagoa de Itaenga e dizer que eu estou aqui para ajudar a Lagoa de Itaenga. Lagoa de Itaenga do povo, não é Lagoa de Itaenga do Moinho, é Lagoa de Itaenga do povo. Tem gente que até não gosta muito, Júlio, porque Napoleão não aprendeu uma coisa de pequeno, que a gente tem que aprender pequeno, puxar saco. Eu sei dizer a verdade, e a verdade eu digo onde for preciso. Agora, a minha verdade, ela é dita e pode ser repetida em qualquer lugar, porque eu não digo para engolir no outro dia, não. Então, tenho um grande respeito pelo grupo, porque eu faço parte dele, e tenho muito respeito por todo o povo de Lagoa de Itaenga, os 22 mil habitantes, e é para vocês que eu estou trabalhando e defendendo. Um abraço a todos.
Um abraço, doutor. Pronto, Moisés, a gente amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta na primeira e na segunda já edição. Tá aí, viu? Cuide da vida. Já tá por aqui o presidente, Emanuel Antônio, e assim chegamos ao final. Agradecemos também aqui a presença ilustre do nosso querido futuro advogado de Lagoa de Itaenga, Estênio Ferreira, que também é comunicador através do programa Voz da Assembleia de Deus. Um abraço a todos e a todas. ZYG